Olá, tudo bem? Esse daqui é o vídeo sobre o vídeo final, né? Sobre o projeto integrador. E o nosso tema foi a loja virtual como um recurso tecnológico na alfabetização matemática. Os integrantes do grupo são Igor Gomes Santos, Catiane de Souza Bugno, Lilian Daniela Balsam, Luana Frelini Pedro dos Santos, Lucas de Almeida Pereira, Michele Nayara de Andrade da Silva, Cibele Frelini e Vanessa Ribeiro Boff Sarri. A Univesp é a universidade que nós fazemos e nós somos de diversos polos. Polos de Drummond, Franca, Guaíra, Ribeirão Preto e Viradouro. Esse é o trabalho final e esse daqui é o vídeo sobre o nosso trabalho finalizado com alguns pontos, algumas coisas que a gente trouxe ao decorrer do trabalho e uma visão geral dele, mais complexa para a gente, é menos complexa, na verdade, para a gente poder discutir aqui junto com todos. Bom, um pouquinho da contextualização do problema que nós passamos, né? Foi observada na escola uma dificuldade dos alunos do quinto ano com a parte da matemática financeira. Então, a matemática ela era vista como uma coisa muito abstrata, como algo que era muito desmotivador para os alunos dessa faixa etária, coisa que sabemos que é algo bem frequente de acontecer. Os alunos se desmotivam muito com matemática porque eles acabam não vendo essa utilidade tanto no dia a dia. E a gente observou que era que existia uma grande necessidade de aproximar a teoria aprendida da sala de aula de uma prática diária, porém essa prática diária era inexistente. Então, existia essa matéria de matemática financeira, existe essa parte que necessita de ser trabalhada, mas eles não viam isso mais com frequência em seu dia a dia. Bom, a justificativa do nosso trabalho foi uma necessidade e a essencialidade da matemática financeira no cotidiano de todos, principalmente dessa fase que está vindo, nessa fase de informação. A carência de estratégias pedagógicas significativas e verdadeiramente significativas e a observação do potencial das TDICs, que são as tecnologias digitais da informação e comunicação, como um facilitador desse projeto e da comunicação entre faixas etárias diferentes, pensando que o professor ele vem de uma geração um pouco mais antiga que observa um tipo diferente de utilidade nas matérias, que é uma necessidade que as gerações mais novas muitas vezes não observam. O nosso objetivo geral foi utilizar a simulação de uma loja virtual como um recurso tecnológico para promover uma alfabetização matemática de forma lúdica, interativa e contextualizada pelos professores de sala de aula, causando assim uma aproximação de seus conteúdos obrigatórios com jogos populares que sempre estão aí rodeados pelas crianças. Elas normalmente usam esses jogos. Então, por que não trazer esses jogos para dentro da sala de aula, sabe? Alguns objetivos específicos foram desenvolver os conceitos monetários, lógico, o troco, o lucro, questões do consumo consciente também vem aí, a escola precisa trabalhar isso, estimular também o raciocínio lógico, promover o uso das TDICs no ensino e sempre ampliar esse uso, ir em busca do ampliamento desse uso, e incentivar a autonomia e a tomada de decisões das crianças sobre as lojinhas, porque existia uma questão onde você tinha que ver o quanto de dinheiro você usaria na lojinha, como que você compraria novos estoques, como você usaria o dinheiro, estimular o pensamento crítico e, claro, também estimular o trabalho colaborativo, estimulando que eles ajudassem e se ajudassem muito. Algumas das fundamentações teóricas mais importantes que foram utilizadas e observadas foi no âmbito do Piaget, da construção do conhecimento e desse conhecimento se fazer construído por eles. Vygotsky, né, na aprendizado social e a interação entre os alunos. Brousseau, da adaptação ao meio desafiador. Então, como que a gente adapta algo que é tão desafiador para eles, ou às vezes tão difícil deles entenderem, para algo mais fácil.
o aprendizado significativo com a tecnologia e Moran Atidi, que tornam a aprendizagem mais flexível e interativa. A metodologia usada, ela teve uma ampla divulgação no nosso grupo e uma ampla discussão também. Então, nós pensamos que o tipo de metodologia seria uma pesquisação com abordagem qualitativa e um caráter exploratório e descritivo. Os participantes, como já mencionado, seriam os alunos do quinto ano e a equipe pedagógica. Os instrumentos seriam algumas fichas de observação, diário de campo, registros fotográficos, conversas informais também com alguns alunos, e análise de dados seria a análise do conteúdo. Alguns exemplos, né, um exemplo do plano de aula, das atividades que nós fizemos, e resolvemos colocar aqui até para expor, foi a primeira aula. Então, a gente teve uma introdução a um gerenciamento de loja, introdução a esse jogo que eles já conheciam, porque eles já têm esse jogo no seu cotidiano, eles já usam. Instruímos eles a baixarem esse jogo nos computadores da escola, porque ele é um jogo que pode ser baixado. Falamos e tentamos relacionar com como eles iriam começar a gerenciar essa loja, como seria esse começo da gerência, e pedimos para que desde o começo, principalmente nessa primeira aula, eles já fizessem um pequeno relatório sobre as dificuldades e facilidades encontradas nessa primeira experiência. Então, como que está sendo essa dificuldade em, por exemplo, pensar no que você vai ter que comprar para o seu estoque e quanto dinheiro você vai ter que gastar no seu estoque. E também, uma opcional atividade colocada é fazer isso no analógico. É uma lojinha física na sala de aula, onde você vai estimular que os alunos interajam entre si. Aqui alguns exemplos, né, de como esse jogo é e como que você acha ele. E o aprendizagem final, como que culminou, né? A gente fez a simulação de situações reais de compra e venda, o uso das plataformas do Supermarket Simulator, do Roblox também, em jogos de navegador, o dinheiro fictício, tá? Os recursos foram puramente digitais. Os alunos começaram a gerenciar preços, estoques, vendas, promoções. Claro que com um começo um pouco mais dificultado, demoraram a ingressar, mas com o tempo e com a sua desenvoltura acontecendo, eles começaram a entender. E também eles precisavam entender que existia a possibilidade de falência. Então eles poderiam acabar chegando em um erro, aprender e recomeçar. E eles sabiam disso desde o começo, que caso a loja deles falisse, eles teriam que recomeçar a lojinha. E talvez pensar o que deu errado. E as nossas conclusões finais foi possível observar que, com o auxílio das metodologias ativas e os jogos disponíveis na atualidade, o ensino da matéria de educação financeira, e não só ela, como de diversas matérias, e a compreensão dos conteúdos que a gente teve que abordar foram aprendidos de uma maneira muito mais facilitada. Então, a interação, a troca entre eles e a equipe pedagógica, entre todas as pessoas que estavam fazendo parte desse processo, foi muito mais positiva, foi muito mais aproveitadora. Claro que ela teve suas diferenças geracionais, e isso a gente lida constantemente no dia a dia. Mas ela foi muito aproveitadora e ela foi muito interessante. E mostrou pra gente, e eu acredito que para todo mundo que acompanhou esse projeto, o quão necessário é sempre colocar é, uma aula um pouco mais disruptiva, uma aula um pouco mais diferente e às vezes até se abrir a possibilidades novas. Esse foi o nosso projeto. Desejo uma boa noite. Muito obrigada pela atenção e é isso. Muito obrigada.